Vem, né? A prosa e as mandalas de Rosa Média. Não sei se vocês perceberam, ela já vem a cada edição com mandalas que ela mesmo desenha, né? Além de fazer a prosa, a poesia, ela mesmo desenha. A homenagem a Rômulo, né? Feita por Paulo, Amado principalmente. Eu participei dando uma ajuda, mas Paulo foi quem. Uma entrevista que nós fizemos lá na Escarice, né? Os escritos e poemas sobre resiliência. Então, vários daqui escreveram sobre resiliência. Desde a apresentação de Débora, passando por uma reflexão do meu filho, também Bruno, que foi de última hora. E aí vem os poemas com o título de Resiliência, as prosas, né? Os causos de Cévolo. Então, assim, a antologia ela está bem diversificada. Os colegas também de fora, né? O Ilmar. O Ilmar é do Maranhão e ele sempre está participando de nossas antologias. E eu disse que eu ia declamar um poema dele aqui. Ele disse: escolha o poema. E eu escolhi aqui. Ilmar, ele é elemento, né, lá do Maranhão, chama-se Mirante. E diz assim: no lirismo de tua arte impera grande emoção, tremulas como estandarte no alto do sobradão, fonte de mistérios e lendas, mistério de todas as oferendas. Na janela aberta, sob a sombra dos beirais, há testemunho em alerta por trás dos umbrais, pleno de histórias corriqueiras que escorrem pelas ladeiras. Contemplas a cidade como guardião de história. Cultuas a cumplicidade entre o tempo e a memória, que adormecem nos telhados dos casarões cansados. Teu grito tem a força dos ventos, ecoa na copa dos arvoredos, a cantar sonhos e lamentos, eternizando teus segredos, nos azulejos coloniais que os tornam imortais. Falando sobre São Luís do Maranhão, né? Os grandes sobrados de São Luís, com seus azulejos portugueses. Então, eu queria agradecer aí, você pode estar nos assistindo aí pelo YouTube, agradecer pela sua participação e pelo registro que você fez lá em São Paulo, quando recebeu a Antologia Resiliência. Então é isso. A resiliência, ela dá oportunidade, quer dizer, a antologia dá oportunidade de que novos participantes, como Ângela, mais recentemente, Almir agora, João Macedo, que estreou nessa, né? Lauro sempre vem conosco, Souza sempre conosco, Socorro é nossa convidada, né? Já que ela não é médica, mas é como se fosse uma sobramista por adesão, Paulo, que é nosso sobramista também, Paulo Amato sempre presente também, o Cévolo, o Henrique, Lauro, né? Enfim, Magali, né? Com suas histórias também, contando suas histórias. É a oportunidade que dá das pessoas se atreverem a escrever, porque nós não somos escritores no sentido, nós somos o quê? Nós somos médicos, né? Que temos essa tendência literária, gostamos de escrever e os talentos vão se revelando. Os consagrados, né? Com os historiadores, como Henrique, como Débora, que já tem muitos livros publicados, Lauro também. E aí é um pontapé inicial para que as pessoas possam também fazer seus voos solos, né? Na literatura. E como você pode ver aqui na antologia, diversificada, né? Tem de tudo. Né? Ela participa de tudo. Mas nós tivemos alguns eventos essa semana que passou, e eu queria passar para vocês, e à medida que eu for falando o evento, quem se sentir identificado com ele, por favor, está com a palavra imediatamente, tá bom? O primeiro é a retomada da luta pelo IPH. Né? Retomamos com toda a força essa luta, toda a força. Fizemos comissão, há tempos que a gente vem discutindo no âmbito da academia da Sobrando o que fazer. Já estávamos perdendo as esperanças quando uma decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe disse ao governo do estado: recupere o prédio. Vocês têm imediatamente de recuperar. Mas aquela coisa, né? O estado recorreu. Não, não vou recuperar o prédio agora é da academia, é da Sobrames. Não vou fazer. E botou na gaveta. E aí nós fizemos um almoço aqui com o promotor Eduardo Matos,
o promotor da área de prédios históricos e tal, patrimônio, né? Ele veio aqui e trouxe um alento grande. Disse, precisamos fazer uma grande mobilização. Daqui saiu uma carta para o governo, fomos em audiência com o secretário da Educação e Cultura, que é Zezinho Macedo, que é um dos pais dessa criança da doação. Na época que Jackson era governador e ele era secretário da Saúde, a comissão formada por Hamilton, Henrique e outros aqui, fomos lá e na hora Jackson ligou para Zezinho e disse, como é que está aquele prédio lá, tal. Ele faça agora mesmo o termo de cessão, na frente da gente. Então Jackson deu uma responsabilidade muito grande nessa decisão e Zezinho tomou a frente de tudo. E tivemos uma solenidade belíssima com a entrega das chaves, a Paulo e a mim, lá na porta do prédio. Só que os recursos que nós conseguimos, foram bastante vultosos até, para o que a gente podia conseguir, foram cair nas mãos do IFAM. Caindo nas mãos do IFAM, que não teria por que cair nas mãos do IFAM, porque o prédio não é tombado pelo Patrimônio Histórico Federal, e sim estadual. Como o dinheiro caiu lá, ele só liberaria o dinheiro se a gente apresentasse o projeto que ele queria. Era assim, 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 assim. Nós conseguimos 70% do que foi exigido por ele, mas não conseguimos o resto. Isso envolvia custos altíssimos de contratação de empresas de arquitetura nacionais e tal. Acabou o prazo, o dinheiro voltou, perdemos o dinheiro. E agora, nessa audiência com o Zezinho disse, nós somos agora Secretaria da Educação e Cultura e nos cabe preservar pelos prédios históricos de Sergipe. Tem uma lista de 10, reformas que vão começar aqui. Vou tirar uma e vou incluir o IPH. Na frente de todos, né? Envolveu a engenharia da Secretaria da Educação, eles têm uma equipe de engenharia, e de imediatamente os engenheiros já vieram aqui, já visitaram o IPH, já pegaram os documentos e devem licitar a obra. Essa é a previsão. Ainda esse ano. Lembramos a questão do final de ano, né? Lembramos a questão do final do ano, que é aquela coisa de não poder empenhar, mas eles disseram que seria esse ano. Vamos acompanhar agora, passada essa semana, né, essa comissão, para ver como é que está o processo, mas é uma retomada ilustre, até porque, para reforçar toda essa luta, retomada de luta, teve o lançamento do livro Parreiras Horta, Vida e Obra, Pioneiro da Medicina de Sergipe. Aconteceu primeiro em Brasília, quando foi agora, ontem, aconteceu aqui o lançamento. O Dr. Henrique Batista lançou esse livro, que criou uma nova repercussão, né? E para completar, é isso que eu estava comentando aqui, eu vou passar então a palavra para ele, a presença do neto de Parreiras Horta aqui conosco, José Pedro Parreiras Horta, chegou a Sergipe para o lançamento do livro, que foi na terça-feira, à tardezinha, lá no Conselho Regional de Medicina. E ontem, inesperadamente também feito de última hora, nós levamos o Parreiras Horta para a sede da Academia Sergipana de Letras. Algumas pessoas estavam aqui presentes, onde aconteceu uma sessão de última hora, com acadêmicos de letras, de medicina na hora ali, com a presença do neto também. E para completar mais a surpresa, me chega o presidente da Academia de Medicina do Pará, o Alberto Gomes, que é o pai do atual capitão dos portos de Sergipe, né? E aí ligou para mim, eram umas 16h30, já estavam lá um grupo, ele falou, Lúcio, estou aqui em Aracaju e tal. Aí eu digo, e você está onde agora? Eu digo, estou indo para o barbeiro aqui. O meu filho está me levando ao barbeiro. Eu digo, mas está muito grande a barba, assim, está muito... Está de bermuda, chinelo? Não, estou normal. Por que você está perguntando isso aí? Venha para cá agora. Venha para cá que tem uma coisa ali esperando aqui. E ele mudou o caminho e foi para lá também. Fez um belo depoimento, né, Henrique, lá. E quarta-feira ele vai estar aqui e a gente está fazendo uma sessão da Academia de Medicina, isso aí em primeira mão, para ele falar sobre os ilustres sergipanos que brilharam na medicina do Pará. Ele fez um preâmbulo lá, rapidamente, nomes ilustres, e não pôde vir para aqui, porque já tinha um compromisso de última hora também. Ele é pai do capitão dos portos e está hospedado lá na casa da capitania, que fica ali vizinho, né? Então, assim, é como o Sérgio falou, foi uma coisa atrás da outra, né? E aí, na Academia de Letras, está havendo uma exposição chamada Versos em Cores, Verbo em Cores, que reúne uma coletânea de
de obras de talento de artistas sergipanos que eu nunca vi assim, junto. Né? E o curador é Paulo Amado, né? E José Pedro também são os curadores dessa mostra, que foi prorrogada por mais uma semana, que quem puder, dá um pulinho lá na Academia de Letras, no horário comercial, vocês vão ficar deslumbrados com a exposição coletiva só de talentos sergipanos e alguns novos, né, que se mesclam lá na exposição. Isso eu vou pedir a Paulo que faça duas participações aqui. Primeiro, sobre a exposição, e segundo, sobre a homenagem a Dr. Rômulo, que foi homenageado aqui nessa antologia. Ele ficou até de vir, ia talvez chegar atrasado. Mas antes eu passo para Henrique, porque temos a retomada da luta do IPH, o lançamento do livro dele, a visita do neto de Parreiras Horta, né? E depois, então, a gente passa para as manifestações que cada um queiram fazer sobre a sua participação no livro. Pode ser ler um trecho de alguma coisa, pode ser ler um poema, né? Principalmente aqueles que colocaram o título de Resiliência. E só lembrando que hoje quinta-feira, às 19 horas, o nosso confrade, presidente da Academia Sergipana de Medicina, Dr. William Soares, está sendo empossado como membro honorário da Academia de Medicina de São Paulo. Isso vai ser transmitido pelo YouTube, ou pelo Zoom, às 19 horas. E eu vou mandar o link para cada um dos senhores daqui a pouco. Quem puder entrar vai ser citado lá durante a sessão de homenagem ao William. Então era isso que eu tinha para passar para vocês. Lembrando também, para concluir, estou falando demais, que amanhã começa o evento de Débora aqui na Sociedade Médica, amanhã à noite, do sábado, e depois ela então fala alguma coisa. Chama-se Primeira Jornada Sergipana de Humanização em Saúde, Medicina, um encontro humanizado entre ciências, arte e espiritualidade. A programação tem de altíssimo nível, as inscrições ainda estão abertas, é simbólica, um valorzinho simbólico de participação, além de 1 quilo de alimento para quem chegar. Mas ela vai falar um pouquinho sobre isso. Então, com a palavra, doutor Henrique. Muito bom. Boa tarde a todos. Muita satisfação que o nosso Lúcio Prado me passou a palavra. Ele falou bastante sobre, com pertinência sobre o livro Resiliência. Eu queria dizer algumas palavras a respeito do Lúcio. Lúcio tem sido considerado como um incentivador surgido nos últimos tempos na nossa sociedade, na Sobrames. Eu tenho dito que, além de incentivador, Lúcio é um catalisador das tendências artísticas que todos nós, médicos, temos. Todo médico é um artista, né? O médico usa de técnica, mas ele é também um artista, porque é através dos seus conhecimentos científicos que ele pode tomar cuidados com seus pacientes. Então, o Lúcio merece todo esse esforço e o nosso reconhecimento, especialmente além da... Porque organizar um livro, um organizador, também é uma tarefa de arte. Ele tem que selecionar artigos, textos, tendências que dão uma configuração do próprio livro. Daí, resiliência. Se vocês olharem todos esses trabalhos que estão apresentados, vão verificar um elemento comum, um denominador comum que se chama resiliência, escrito muito bem, como ele já falou, pela Débora e por Bruno, né, que falaram com profundidade sobre o termo resiliência. Então, a esse respeito, eu quero parabenizar a Lúcio, lembrando da figura de Marcos Prado, que foi o primeiro presidente da Sobrames Sergipe. A respeito do livro Parreiras Hortas, eu tenho tido a satisfação de uma acolhida muito boa, porque quando eu pedi ao presidente Irangalo, do Conselho Federal de Medicina, que ele escrevesse a apresentação, ele se prontificou a fazer a publicação do livro. Disse, não, vamos então publicar o livro. E eu me senti bastante honrado de ter uma publicação como essa, divulgada pelo Conselho Federal de Medicina, e que, portanto, é um livro que é uma cortesia dos médicos brasileiros, né? Porque realmente os recursos são dos médicos brasileiros. Realmente é um privilégio ter esse livro publicado pelo Conselho. De qualquer maneira, é uma pequena contribuição que a gente traz para a história da medicina de Sergipe,
Porque a história é uma disciplina, é um conhecimento da área do segmento humano que nos coloca numa perspectiva de passado, presente e futuro. Porque é através de fatos passados, de ilustres personalidades, de vultos da medicina, como é o caso de Parreiras Hortas, que a gente faz uma reflexão sobre a atualidade, né? Então, Souza pode muito bem falar sobre Einthoven, a respeito do início da eletrocardiografia, que ainda hoje, né, Lauro, é um grande instrumento de diagnóstico. E a história dele é uma história belíssima. Então, falar sobre esses assuntos é presentificar a importância de um instrumento, de um método diagnóstico e do próprio autor, no caso, Einthoven. Então, é nesse sentido que eu me debrucei a escrever sobre Parreiras Hortas, pela importância que ele tem na medicina de Sergipe, no que a gente chama de modernidade da medicina em Sergipe. E eu cito ele como o iniciador, sob as graças de Graco Cardoso, não é isso, Paulo Amado? Nós vamos nos dedicar sobre Graco Cardoso, que foi o melhor, com todo respeito aos outros governadores e presidentes de província, talvez o mais portentoso, exitoso governador do estado de Sergipe, porque ele teve uma obra fantástica. Para todos nós devemos conhecer a importância de Graco Cardoso em nosso estado. E ele convidou o Parreiras Horta para vir aqui. Ora, Parreiras Horta era um homem de grande renome nacional e internacional, um homem extremamente culto, dedicado às ciências, era também uma pessoa que, além de se dedicar à pesquisa e à clínica, ele era um dermatologista, ele era uma pessoa que curtia bastante a alimentação, a boa alimentação, era um gourmet e criador, e ele era também um criador de rosas, plantador de rosas, um cultivador de rosas lá numa grande propriedade que ele tinha em Itaipava. Ele comprou uma grande propriedade e ele cultivava rosas. Gostava bastante de quadros, de pinturas. Quando ele ia ao Paris, ele foi um grande frequentador dos salões parisienses, ele trazia grandes obras para cá. Eu até perguntei ao neto dele, José Pedro Parreiras Horta e Alencar, da família ilustre, os dois, se ele ainda tinha esses quadros. Ele disse que Lourdinha, com quem eu conversei bastante, uma das netas, Maria de Lourdes Parreiras Horta, ela tem ainda um quadro dele. Então, é nesse sentido que a gente se sente muito satisfeito de poder ter lançado esse livro, primeiramente, como disse Lúcio, na sede do Conselho Regional de Medicina, aqui em Aracaju, que me deu uma grande satisfação a presença de todos vocês. Foi um momento de congressamento, né, que nós tivemos a oportunidade, tudo sob a égide de Parreiras Horta, né? E no próximo dia 8 de dezembro, nós vamos também fazer, já fui convidado pelo presidente Francisco Sampaio, de fazer o lançamento também na Academia Nacional de Medicina, dia 8 de dezembro. Então, é realmente uma satisfação ter tido essa oportunidade e o privilégio de escrever sobre Parreiras Horta e de ter o apoio de todos vocês. Então é isso. Muito obrigado, então. Muito bem. Então, parabenizando o Henrique pelo lançamento, muito oportuno nesse momento, né? E também dizer que lá na Academia Nacional de Medicina ele será empossado, ele não disse, mas será empossado como membro correspondente da Academia Nacional de Medicina, dia 8 de dezembro, no Rio de Janeiro. Então, meus parabéns também, Henrique, pelo lançamento. É uma obra que vai trazer uma grande colaboração para a história da medicina de Sergipe. Como disse alguém lá no lançamento, já sei, foi Samuel Albuquerque, que foi presidente do Instituto Histórico Geográfico de Sergipe. Ele me chamou no canto e disse: vocês estão fazendo história, hein? Estão fazendo todo esse levantamento aí da história da medicina de Sergipe. E ele que é um escritor, um historiador muito relevante. Então, agora, nessa antologia, nós fizemos uma homenagem ao Dr. Rômulo. Ele ainda não chegou, então eu vou passar essa fase. Pode ser que ele chegue, é bom ele estar presente aqui na fala de Paulo. Eu queria passar para a Débora falar sobre o evento, não é? As motivações, a programação, como vai ocorrer esse evento, que vai ser aqui na sede da Sociedade Médica de Sergipe. Então, com a palavra, Débora, que foi a nossa também apresentadora
fez a apresentação no livro Resiliência. Boa tarde. Está funcionando. Boa tarde a todos, né? Cumprimento a todos em nome de Henrique Batista, né? Eu acho que você fez um feito fantástico, resgatando o que a gente tem de melhor, né, na medicina sergipana. Estou feliz com isso e estou feliz que isso tenha sido escrito por você, Henrique, né? E numa comemoração dupla, porque era seu aniversário. Parabéns, viu? Parabéns. Bem, Henrique Batista também é o conferencista da nossa abertura, a Conferência Magna, né, da abertura da primeira jornada de humanização em saúde. E nessa jornada, essa jornada ela surgiu por quanto os nossos alunos terem escrito um livro com o mesmo título, Medicina, né, e as questões que envolvem a arte, a ciência e a espiritualidade. E aí, depois que os meninos publicaram esse livro, sob a minha coordenação, nós decidimos que a jornada seria muito oportuna, desde que convidássemos pessoas que fizessem a diferença em Sergipe. E é por isso, Henrique, que você está fazendo a Conferência Magna, porque você é especial. Bem, nessa mesa eu estou vendo algumas pessoas que fazem parte dessa jornada. Eu estou vendo ali Lauro, que terá os seus poemas expostos em um banner, um outdoor, né? Ilustrando as fotografias de Guto, né? Guto é muito íntimo, a gente tem que dizer o nome, né? José Augusto Barreto Filho, né? Também temos fotografias do teu Anselmo, que estarão expostas aqui, né? Poemas do Dr. Cérvulo, né? Além, né? Os poemas do Dr. Cérvulo estão lá também ilustrando o que existe de melhor em termos de arte em medicina. Inclusive, eu não vou dizer porque senão é spoiler, né? Qual é o quadro que ele vai estar ilustrando. Nesse momento, nós vamos ter pessoas assim muito importantes. Na psiquiatria, por exemplo, o Dr. José Hamilton, né, ele vai estar presente conosco, né? Assim como um jovem residente de psiquiatria, Matheus, o Halley, né, Ferraro, que muitos daqui conhecem, que é pediatra, também vai estar falando sobre espiritualidade nesse evento, né? Doutora Ana Valesca Procópio, cuja linha de pesquisa é em torno da morte, das vicissitudes que a gente tem dificuldade de enfrentar, não só enquanto pessoas, mas essencialmente enquanto médicos. Ninguém gosta de lidar com a morte, né? A gente nega isso o tempo inteiro. Ana Valesca vai trabalhar isso conosco. Paulo Amado vai estar conosco, liderando uma mesa, né? Com estudantes de medicina que estão trazendo suas melhores produções e expondo lá com Paulo, e Paulo vai nos dar essa força também, né, Paulo? Muito obrigada. Vocês estão sempre do meu lado, o que é maravilhoso. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui, né, pela oportunidade de estarmos juntos em circunstâncias como essa, porque é muito difícil fazer ciência, fazer arte. E misturar as duas coisas é mais difícil ainda, né? Então, eu agradeço a Sobrames pelo apoio, a Sobrames está sempre presente, né? E é isso, vocês ainda podem se inscrever. Aqueles que não estão inscritos, por favor, inscrevam-se. O valor é simbólico, como disse Lúcio, muito simbólico mesmo, mais 1 quilo de alimentos que vai ser entregues pessoalmente a Almir do Picolé, que vai estar aqui conosco recebendo esses alimentos, né, quando vocês chegarem para fazer o credenciamento. Então, até hoje à noite, ainda é possível fazer essa inscrição. Inscrevam-se, né? Acho que vocês vão gostar do evento. Nós vamos ter pessoas também como Leda Delmondes, nós vamos ter pessoas como Ildete Caldas, né? Auxiliadora Varjão, Anne Aires,
Enfim, são pessoas que dignificam a prática em saúde, né? Em especial a medicina. Aguardo todos vocês. Obrigada. Parabéns, Débora. Inclusive, teve alunos lá da universidade que foram ao Congresso de Humanidades, né? Lá em Brasília, apresentaram trabalhos, né? Acho que 5, né? 4 ou 5. 4 estudantes da Federal foram lá e apresentaram trabalhos no 8º Congresso Brasileiro de Humanidades Médicas, né? Com boa repercussão, inclusive. Então, queria parabenizar essa sua ação, né? Você e mais alguns, são poucos os professores que introduzem esse sentido humanista nas suas disciplinas, né? Já que não existe ainda uma disciplina específica disso, eu acho que nem deve ter daqui para nós, porque a humanidade deve estar em todas as disciplinas, né? Então depende muito dos professores realmente em se engajarem nisso. Bom, então todos convidados para o evento. Vamos passar agora para Paulo para falar um pouquinho sobre a exposição Verbo em Cores. Aqui, Paulo. Boa tarde. A exposição da Academia Sergipana de Medicina aconteceu como consequência da exposição Afetos de Zé Lima, que ocorreu no Palácio Olímpio Campos. Eu e Zé Pedro, que é sobrinho de Zé Lima, há muito tempo vimos alimentando a ideia de fazer uma exposição só com quadros e trabalhos de Zé Lima. Zé Lima não é sergipano. Zé Lima é de Altamira, na Bahia, e o avô dele era da Estância. Viu, Henrique? Nosso quase conterrâneo, né? Da Estância. E foi para a Bahia para montar o altar da igreja de Altamira. E lá ficou, casou, teve seus filhos e depois resolveu voltar à terra-mãe, à Estância, onde voltaram todos os irmãos de Zé Lima. Inclusive, fui aluno de uma das suas irmãs, a mãe de Zé Pedro, que é o curador da exposição da Academia de Letras e foi também o curador da exposição do Palácio Olímpio Campos. Numa sessão, Lúcio estava presente, e Souza também, eu narrei o fato da belíssima exposição e da frequência que aconteceu naquele palácio. Coincidia que estava próximo da semana que se comemora a sergipanidade, a segunda, entre aspas, vamos dizer, a independência festiva de Sergipe de 24 de outubro. Vamos chamar assim para ficar mais fácil. Anderson se empolgou e disse, vamos fazer a Semana da Sergipanidade, iniciando com a posse de João Macedo no MAC e continuando com atividades interculturais na Academia Sergipana de Letras. E assim foi feito. Posse de João, abertura da exposição, com um detalhe: pintores sergipanos e 3 pintores que aqui viveram e que contribuíram muito para a arte da pintura aqui em Sergipe. Zé Lima, que morou em Estância, nós fomos vizinhos dele lá em Estância. Eurico Luiz, que os mais novos se lembram muito, que botou uma escola de pintura na rua Permênio de Souza, né, Henrique, perto da gente, na rua Permênio de Souza, em Galdino Bicho. Galdino Bicho, talvez vocês tenham dificuldade de conhecer quem foi. Galdino Bicho veio para cá na infância e saiu daqui na adolescência, morando aqui em Aracaju por muito tempo. E fez curso de pós-graduação, de graduação em artes na Universidade de Paris e voltou para o Rio de Janeiro se dedicando à pintura. Por incentivo de Jordão de Oliveira, Jordão de Oliveira disse assim, deixe seu acervo para Sergipe. E assim ele fez. Doou todo o seu acervo para o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, onde nós temos a maior quantidade de quadros de Galdino Gutmann Bicho. É aquele Gutmann que ele é conhecido no Sul. Aqui é Galdino, nordestino, mais nordestino que Gutmann, né? E doou esse acervo ao Instituto Histórico, cujo museu tem o nome de Museu Galdino Bicho. Então são esses 3 que não são sergipanos, mas que são mais sergipanos que muitos daqui.
Então se resolveu fazer o seguinte, fazer uma retrospectiva histórica de pinturas desde os mais antigos. Nós temos lá uma das peças de Oséias Santos, que é a pintura mais antiga que nós temos em exposição, pintura de Álvaro Santos, pintura de Jordão de Oliveira, de Gênero e até dos atuais. A Aimee tem um trabalho muito bonito, né, Lúcio, lá. Tem um bacamarteiro também que está muito interessante, que é atual, Cosme Damião, que faz uma homenagem belíssima ao padre Humberto Leber nos seus 80 anos, passando por Zé de Dome, Leonardo Alencar, Adalto, J. Inácio, enfim, uma série de pintores. Vale a pena conhecer. Vale a pena conhecer esses pintores sergipanos. Nós começamos, o título foi sugestão de Zé Pedro de Brito Filho, Verbo em Cores. Ele disse, Paulo, vamos juntar verbo, porque é palavra e é presença. Nasceu o verbo, nasceu a presença, nasceu a palavra, em cores, porque vai ser pintura. E nós aceitamos a ideia dele e Anderson concordou conosco. E nós começamos a apresentação como uma trama que dá sentido e coerência a uma obra literária. Os delicados fios de uma tela repousam prosas e poesias entremeadas nas cores de sua pintura. Nós começamos a apresentação da pintura com essa frase. E é isso que a gente procurou fazer. A adesão de frequentadores foi muito maior do que nós imaginávamos. No primeiro dia, alguns estavam presentes, exemplo de João, que foi o homenageado maior desse dia, pela sua posse no movimento cultural Antônio Garcia Filho. A adesão foi enorme. E os colégios começaram a frequentar, conhecer essa história dos pintores sergipanos. Vamos tirar. A Lúcia até cobrou. E a tela de Tintiliano Parreiras Horta? Já voltou, se não, porque pediram para prorrogar mais uma semana. Pediram prorrogar mais uma semana. E ontem, essa semana, Lúcio conseguiu com Henrique, Anderson e Zé Pedro levá-los para uma visita à Academia Sergipana de Letras, com a presença, inclusive, da diretora da Biblioteca Pública, onde, no dia 15 de dezembro, deve ser comemorado o aniversário da Academia Sergipana de Medicina e o encerramento do ano acadêmico. Aí Lúcio propôs, vamos levar essa exposição para a Biblioteca Pública? Então prorrogou de novo. Prorrogou de novo. Até segunda-feira vai ficar na academia, depois nós vamos transferir para a Biblioteca Pública para fazer essa exposição por lá. Sugiro que vocês vejam a preocupação da Academia Sergipana de Letras hoje, sua presidência de Anderson e outros presentes vão estar integrando. Aqui temos Souza também, que é integrante, Lúcio, é juntar tudo que for cultura relacionado a letras e a artes também lá na Academia Sergipana de Letras. Por isso que nós começamos essa apresentação com essa frase. Porque nada mais do que a pintura, uma apresentação da prosa e da poesia através dos pincéis. É essa a proposta da Academia Sergipana de Letras, no qual eu sou curador adjunto. É. Vale a pena visitar essa exposição, né? Mas eu ia abrir esse almoço aqui prestando uma homenagem também aos torcedores do Fluminense. Quem tem mais Fluminense aqui? Tem algum? Não. Olha, está aparecendo, está aparecendo. Então, a propósito do título, o Fluminense é o único tricolor que existe, né? Os outros são clubes de 3 cores. O único tricolor é o Fluminense. Já dizia Nelson Rodrigues, que era um torcedor símbolo do Fluminense. E aí, na semana que ia ter o jogo, Tostão, que foi aquele jogador de futebol nosso, ele é cronista lá na Folha de São Paulo, né? Tostão, escreve sobre futebol. E aí ele contou aqui rapidamente, eu não vou ler tudo, só o trechinho que ele fala, que ele teve um sonho com o Nelson Rodrigues. 2 dias, 3 dias antes da decisão, Fluminense e Boca Juniors. E aí o do sonho, ele fala, que ele se lembra, passar pela cabeça dele, Chico Buarque, Pedro Bial, uma série de torcedores do Fluminense, mas ele sonhou com o Nelson Rodrigues. E aí ele pergunta a Nelson Rodrigues no sonho, né? Perguntei a ele sobre quem será o campeão no jogo de sábado. Aí ele respondeu, desde 2000 anos atrás, o Fluminense. Já estava escrito, só um cego não enxerga o óbvio ululante. Faço um apelo aos tricolores, vivos e mortos, para não faltarem ao Maracanã. Após a partida,
Só restará aos argentinos sentar na calçada e chorar lágrimas de esguicho. Aí eu perguntei, quem vai decidir a partida? Ele respondeu, o sobrenatural de Almeida. E a alma, os idiotas da objetividade e os entendidos não vão além dos fatos concretos. Não percebem que o mistério pertence ao futebol. Não há decisão sem um mínimo de fantástico. Até a mais sórdida pelada é de uma complexidade shakespeariana. Sem alma não se chupa nem o picolé. A alma é tudo, o resto é paisagem. Nelson Rodrigues. Ele já profetizou que ia acontecer há 2.000 anos atrás, que o Fluminense seria campeão. Coisa de psicanalista. Essa semana, né, quem acompanha futebol, o Brasileirão, quem está liderando o Brasileirão é o Botafogo, né, com uma grande diferença. Perdeu ontem para o Vasco da Gama de 1-0. Né? Você vê como o futebol é surpreendente. O Vasco da Gama estava no rebaixamento, e a partir de ontem já tá assegurado que não vai mais ser rebaixado, porque ganhou do Botafogo. O futebol é assim, né? Surpreende a cada minuto, né? Mas eu queria dar um reforço aqui, certo, sobre a programação da Jornada de Humanidades, que está excelente. Parabéns a Débora pela iniciativa e quem puder, compareça. O preço é simbólico, R$ 30 a inscrição e 1 quilo de alimento não perecível. E vai ser realizado aqui no auditório da SOMES, sexta-feira à noite e sábado o dia inteiro, certo? Sejam muito bem-vindos, quem quiser se interessar, não vai se arrepender quem participar. Viu? O doutor Henrique está perguntando quem é vascaíno aqui que levanta o braço. Só 3. Bom, vamos agora. O Rômulo ainda não chegou, ele disse que chegaria. Vamos esperar mais um pouquinho, são 1h20, né? Eu queria pedir a Daniel, chegou a hora dele dar uma piada aí, por favor. Leia para nós, Daniel Pio, a sua resiliência que você colocou em poema e que foi declamado lá no evento. Boa tarde. Mais uma vez, obrigado, doutor Lúcio, pelo convite. Como eu tinha falado no dia, uma das coisas que me levou a pensar em resiliência foi exatamente as aulas da minha professora, porque ela realmente sempre teve esse cuidado de falar sobre saúde mental. Sempre falava sobre a saúde mental, sobre aquilo que leva nós médicos a nos tornarmos médicos e como nós lidamos com isso ao longo da vida. E hoje eu sou médico do Hospital de Lagarto e eu trabalho com muitos jovens lá. E às vezes eu, mesmo sendo uma nova geração em relação a mim, mas eu vejo quantos dos sonhos deles existiam em mim naquela época, e quantas das dúvidas que eles têm eu tinha naquela época. E realmente ser médico leva uma série de barreiras, uma série de dificuldades. A gente entra com bastante expectativa, cai na vida do trabalho, isso geralmente leva a uma série de desilusões e a gente acaba percebendo que a beleza da medicina reside muito mais além do que simplesmente o trabalho, mas sim naquilo que a gente faz, naquilo que a gente deixa. E é um aprendizado, na verdade, essa mudança, essa questão de amadurecer enquanto médico é um aprendizado, continua sendo para mim. E hoje eu entendo as palavras que a professora dizia quando ela falava muito sobre essa questão de saúde mental. Daí o porquê que eu fiz esse poema sobre resiliência, que é sobre a questão de se manter resiliente enquanto médico, preso ao juramento, preso àquilo que nós nos dedicamos a fazer, que é cuidar de pessoas
e promover saúde. Então, eu vou ler meu poema de novo. É Resiliência Médica. O sonho de ser médico um dia, horas de estudos, noites em serão. Acreditei que o mundo eu mudaria, fama e riqueza ter em profusão. Mais formado eu atravessaria, dias sem descanso, anos em plantão. Contanto eu me decepcionaria, e ter bens tornou-se uma obrigação. Vieram a ansiedade e a depressão, até me encontrar no Epifania. Fiz da medicina uma missão, quando não curasse aliviaria. Se a esperança de quem sofria, e redescobri minha vocação. Então, obrigado. Eu queria também com esse poema reforçar o quanto é importante eventos como esse da professora de falar sobre espiritualidade e humanidade, que às vezes nós nos perdemos no dia a dia, na rotina, no cotidiano. Então, eu acho que é muito importante a gente parar e falar sobre o que é básico, sobre ser humano, sobre da espiritualidade, naquilo que nos torna humanos. Mas muito obrigado a todos. Bom, dando sequência aqui, eu gostaria de ouvir agora o nosso querido Lauro Fontes. Obrigado, Lúcio. O ano passado eu fiz uma viagem com um grupo de amigos para uma região da Espanha que fiquei encantado com a Andaluzia. E na última cidade, Segóvia, nós chegamos à tarde e nós fomos lá numa praça e eu vi o horizonte, a vista, e fiquei encantado. Ali já me saiu algumas coisas, algumas linhas. E eu escrevi: uma tarde em Segóvia, flores de cores variadas na imensidão do jardim. O verde no campo predomina. A luz do sol toca no coração de Segóvia. Tudo isso me fascina. O vento frio e úmido exige a elegância da mulher. Nuvens esparaiadas no céu, monumentos bem arquitetados, pássaros que voam por cima. Tudo isso me fascina. Segóvia na Andaluzia, um pedaço da Espanha. Povos de todas as nações desfilam em ruas estreitas, 2 taças sobre a mesa, um vinho tinto a ser servido, um poeta e suas rimas, neste ambiente de felicidade. Tudo isso me fascina. A luz do sol está indo embora, anunciando o fim do dia. A noite vai chegando. Um casal que passa falando: vamos parar na próxima esquina? Um perfume que fica no ar. Tudo isso me fascina. Adeus, linda Segóvia. Não sei quando irei voltar. Levarei comigo a sua beleza, numa paixão que alucina. Deixo para trás a saudade. Tudo isso me fascina. Muito bem. Vamos escutar um caso aqui agora, um causo, doutor Cérvulo. É o seguinte, olha, o Chico Anísio, que foi um dos maiores humoristas desse país, era conhecido todo como um bom cearense, né? E tinha relações de amizade lá com o pessoal de Barbalha, que é a minha cidade natal, lá no interior do Ceará. E ele contava alguns casos, escrevia e se referia como tendo ocorrido na cidade de Barbalha. E dentre esses casos, ele contou um dia em um show, esse caso, que eu vou retratar aqui, contando como tendo ocorrido, e realmente ocorreu em Barbalha. O vigário, que morreu com 104 anos, já velhinho, começou a confundir as coisas no sermão da missa. E tinha um bêbado, assíduo frequentador da missa do domingo, sempre no banco da frente, próximo ao altar. E aí o padre, já misturando as coisas, no sermão do deserto em que Jesus multiplicou os pães e os peixes, o padre disse: e Jesus, com 5.000 pães e 5.000 peixes, deu de comer a 5 pessoas. Aí o bêbado olhou e disse: isso aí eu também faço. Aí o padre ficou irritado, eu vou me vingar desse bêbado. Preparou para o ano seguinte, naquele mesmo sermão da multiplicação dos pães e dos peixes, está lá o bêbado, certo? Aí o padre disse: Jesus Cristo, com 5 pães e 5 peixes, deu de comer a 5.000 pessoas.
Aí olhou para o Bobo e disse baixinho, faz agora, filho de uma égua. Aí o Bobo disse, faço com a sobra do ano passado. Aí eu relatei aqui este caso e outros casos, né? É, rapaz, tem um aqui que eu não sei se dá no YouTube, mas eu vou dizer, certo? O Zé de Matos era um poeta popular barbalhense, certo? E ele andava muito a pé e vivia embriagado. A primeira poesia dele é o seguinte: eu e a Serra do Araripe vivemos triste cantando, a serra em brancas correntes, José de Matos. Ele estava em cima da Chapada do Araripe, que é grande produtora de piqui, né? E é muito usado lá no sertão do Ceará, certo? E ele pediu o piqui ao cara que ia passando com a carroça cheia de piqui. E o cara disse: não, se quiser piqui, você vai procurar aí na serra e colher. Aí ele botou: a barbalha, terra boa, tudo que é bom nasce aqui. Mamão, melão, melancia, da caju, da cajuí. Dá muita moça bonita e caba bom no fuzil. Mas no redor de 10 léguas, tem caba filho de uma égua que nega até um piqui. É. Tem outra poesia dele aqui, que ele estava numa renovação lá num povoado do interior, e saltaram um rojão, e o rojão entrou na calça dele, queimou ele todo, e ele fez uma descrição da composição do rojão e do estrago que o rojão fez. Né? Aí ele disse: taboca, barra e barbante, salitre, enxofre, carvão, quando corre pelo chão atrás de um pobre feliz, entra na boca da calça, queima cueca e cirula, sapeca o bico da rola e a boca do chafariz. Aí outra coisa muito interessante do Zé de Matos, o Adhemar de Barros, quando foi candidato a presidente, foi fazer um comício lá em Barbalha, que ele era do mesmo partido e amigo pessoal do prefeito. E aquele palanque improvisado em cima do caminhão, né? E o Zé de Matos era conhecedor de subir no palanque para fazer repente elogiando o político da ocasião. Só que ninguém sabia que Zé de Matos era radicalmente contra Adhemar de Barros. Ele apoiava o general Teixeira Lott, que era o opositor de Adhemar de Barros. Aí acham de chamar Zé de Matos para subir no palanque para fazer uma quadrinha com Adhemar de Barros. Aí ele disse: Adão foi feito de barro bom e batuta. Mas esse Adhemar de Barro, ô barro fela da puta, aí desceu preso. Volto com você, Lúcio. Muito bom. Souza, gostaria de fazer algum comentário sobre sua participação no livro? Bem, boa tarde a todos. Presidente Sévolo, Lúcio, e tenho 3 ex-professores aqui, Henrique Batista, professor Hamilton e João Macedo, foram professores meus, né? Em nome deles todos, esses professores, saúdo os demais. Queria parabenizar Henrique pelo lançamento do livro, né, sem dúvida nenhuma, e resgatando a memória desse, talvez esse primeiro grande cientista sergipano. Parabenizar a Débora pela jornada, né? Falei para ela que infelizmente não vou estar presente porque tem um compromisso, uma apresentação da neta que eu vou ter que ir, senão é crime hediondo. E queria fazer, viu, dois reparos, né? Primeiro, que o Botafogo não perdeu do Vasco ontem, foi segunda, que eu sou botafoguense. E nós temos um torcedor ilustre também, que é Vinícius de Moraes, nada mais, né, nada menos do que Vinícius de Moraes. Outra coisa, da participação do relação do resgate do Instituto Parreiras Hortas, outro detalhe interessante é que eu tinha sido chamado por Zezinho para atender o governador, Jacques Barreto. Então eu estava na casa do governador quando o Paulo me ligou e disse: rapaz, você não queria aproveitar e falar com o Jacques, então aí eu aproveitei ali os dois e deixamos amarrados. Foi quando surgiu a ideia depois daquela reunião. E Zezinho me garantiu ontem também no consultório que vai para diante
esse processo aí da reforma do Instituto, né? Bem, o tema, eu escrevo crônicas, não tenho a capacidade de poesia do Daniel Pio, muito menos aqui da professora Débora. Eu fiz uma crônica sobre resiliência, no capítulo que eu escrevi foi sobre resiliência pessoal e resiliência coletiva. Eu vou só citar aqui um trecho da resiliência pessoal, que, aliás, foi publicado em um dos artigos aí no Jornal da Cidade. Então, eu digo que no período de pico da doença, o isolamento para enfermos e a quarentena para os possivelmente contaminados não foi fácil. E mesmo no estado atual de acalmia da doença, isso está valendo, viu, pessoal? Continua difícil para muitos. O ambiente tóxico promovido pela pandemia gerou apreensão, prejuízos e perdas, sobretudo para as classes sociais menos favorecidas. No entanto, esses tempos difíceis também constituem oportunidade de aprendizado com lições duramente impostas pelo professor SARS-CoV-2. Esses ensinamentos devem ocorrer tanto do ponto de vista pessoal como coletivo, visando particularmente a saúde do paciente. Como principais lições individuais capazes de impactarem significativamente na vida profissional, eu elencaria: estar preparado para as mudanças. Já pregava o icônico biólogo e naturalista inglês Charles Darwin sobre a evolução das espécies. Os seres vivos que vão resistir não são os mais inteligentes nem os mais fortes, e sim aqueles que mais se adaptarem ao meio ambiente. É preciso sair da zona de conforto e acompanhar as mudanças que ocorrem freneticamente no mundo, sobretudo quanto à carreira profissional, sendo necessário, às vezes, mudar de rumo para atender às necessidades que vão se descortinando. Outro ponto, valorizar o trabalho em equipe. Embora a automação seja cada vez mais frequente no nosso dia a dia, a tecnologia não consegue substituir tudo. A pandemia revelou a relevância do trabalho em equipe e a participação da coletividade. A grande rede de solidariedade que se formou possibilitou que muita gente resistisse a esse flagelo. Outro ponto, esforçar-se para se diferenciar mediante qualificação. A crise econômica escancarada pela pandemia aumentou a competição por empregos, já que muitos aposentados retornaram para o mercado de trabalho. Portanto, ter um currículo tecnicamente qualificado, não somente com graduação, mas também com pós-graduação, pode fazer a diferença. Outro ponto, gerenciar bem o tempo. Segundo o provérbio chinês, há 3 coisas que não voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. O tempo é um bem que, uma vez perdido, também não volta atrás. É preciso deixar claro que a distração é um processo salutar e funciona como um mecanismo cientificamente comprovado de recarregar as baterias. Já a procrastinação, por outro lado, pode proporcionar a perda de oportunidade, que, conforme o dito assim, não volta mais. E o outro elemento seria ter autonomia e independência. Então, eu finalizei citando o físico alemão Albert Einstein: no meio da confusão, encontre a simplicidade. A partir da discórdia, encontre a harmonia. No meio da dificuldade, reside a oportunidade. Obrigado. Presidente, eu vou pedir licença para me ausentar, porque eu vou ter que resolver um problema aqui que está vendo no hospital universitário. Obrigado, viu, Lúcio? Valeu, senhor. Obrigado também. Nós temos 15 minutos, né, para encerrar, para todo mundo tirar uma foto aqui conjunta. Gostaria de abrir aqui, se alguém quiser fazer alguma manifestação,
temos algum tempo, que sejamos mais curtos. Paulo quer falar sobre Rômulo rapidamente, né? Voltando à palavra, a Semana da Sergipanidade da Academia de Letras, rapidamente, foram 3 dias. O primeiro, a arte da pintura, o segundo, da música, que foi o coral, e o terceiro, da poesia, que foi o coordenador disso tudo. Sabe quem era? Dr. Lúcio Prado Dias. Ele é o coordenador da comissão da Sergipanidade da Academia Sergipana de Medicina. Eu estou mentindo? Rômulo foi um dos escolhidos pela diretoria da Sobrames para ser homenageado esse ano. Como já foram Ayrton Teles Barreto, Francisco Hollenberg, Zé Abud, Marcos Prado, Garcia, Marcos primeiro, Zé Abud. Então já é a proposta que eu ia fazer, eu passei antes da hora. Porque quem fundou a Sobrames aqui foi Marcos Prado. Então eu gostaria de propor à diretoria da Sobrames, como a gente alterna sempre um vivo e um falecido, foi isso que a minha mente me traiu, fosse Marcos Prado, o próximo homenageado da Sobrames esse ano. Bom, quanto a Rômulo, voltando aos homenageados vivos, nós estávamos pensando em um nome que congregasse o que Débora sempre propõe, arte, humanidades e medicina. E por conta disso, vimos que Rômulo é poeta, fotógrafo, pintor, filósofo e músico, além de ser o coordenador que revitalizou a Filarmônica Nossa Senhora da Conceição de Itabaiana. Por isso que ele foi o escolhido. Tá certo? E ele mereceu todas as nossas homenagens, e merece todas as nossas homenagens, pelo trabalho que vem sendo feito. Ficou um pouco sem jeito com a escolha, como outros também já se sentiram assim, nos vivos. Eu creio que essa homenagem deve ser prestada sempre. Podemos até, evoluindo em função do tempo e da nossa idade chegando, incluir mais de um nome em homenagem, diante dessa... já tem a sugestão de Cristina, um morto e um vivo. Não é? Muito bem, Cristina, parabéns. Porque nós já estamos vivenciando muito essa coisa. E vamos ver se a turma nova, vocês jovens, doutor Daniel, você aqui vizinho a mim, doutora Débora, essas turmas jovens começam a assumir o espaço da gente, não é? Já estamos um pouquinho mais adiante. Embora o tema que Débora me deu para abordar como coordenador da mesa seja cuidados paliativos, arte, espiritualidade, e eu também vou passar pela morte, porque a morte é um dia feliz para se viver, como diz Ana Cláudia Arantes, não é? É um dia feliz para se viver. Vamos viver homenageando os vivos e os mortos. Alberto. Alô. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar participando mais uma vez. Não venham tantas, né, Lúcio? Mas venham algumas. E eu gostaria de deixar registrado a satisfação que tive, falei isso na hora lá, de acompanhar a neta de Ângela, Mariana, na música Rosa, uma garota de 16, 17 anos de idade, 16 anos, cantando uma música que foi gravada pela primeira vez em 1937. O primeiro intérprete, Orlando Silva, é a composição de Pixinguinha e a letra de Otávio de Souza. Fiquei feliz que ela cantou lindamente. Essa música já foi gravada por mais de milhares de pessoas, mas muito feliz de tê-la acompanhado. É uma pena ela não poder ter vindo hoje e deixar registrado que em música nem tudo está perdido. Obrigado. João Macedo. Boa tarde. É o seguinte, eu fui para a solenidade de resiliência, mas cheguei atrasado. Aí eu não sabia nem para que lado ia. Então eu
peguei e fui lá para o auditório e me sentei na frente. E foi quando a neta de Marcos foi cantar Carinhoso, né? Aí eu tenho Rosa, eu pensei que era Carinhoso. Aí eu, então, dado a afinidade que eu tenho pelo saudoso Marco Prado Dias, aí gravei a, a apresentação dela. E já de última hora, eu vim para aqui para o almoço, e aí, mas deu tempo a eu a colocar um jornalzinho da Sobrames no, no, no grupo do WhatsApp da Sobrames. Então, vocês vão ver lá o jornalzinho e vão verificar que quando vocês apertarem na imagem dela, na foto dela cantando com o João Alberto, aí vocês vão poder escutar, ver a música dela. Só que eu botei o nome de Carinhoso. E o nome é Rosa, hein? Rosa, tá bom. Mas o que vale é a intenção. Valeu o registro, João. Obrigado. Eu vi há pouco aqui no grupo o jornalzinho que você fez, cheio de fotos do evento e não sabia que clicando ali, Mariana. Não sei se pega aqui. Vamos tentar, né? Alguém mais gostaria de falar? Albin Santana, passa o microfone ali para o Almir. Boa tarde. Primeiro, agradecer a oportunidade de fazer parte desse importante livro, não é que com esse nome tão lindo, Resiliência. Eu não pude chegar no tempo porque eu estava no interior, avisei a Lúcio. E o nosso texto foi sobre os 3 maiores desafios que encaramos nesses 36 anos. Estava contando aqui, são 36 anos lutando contra o HIV. O HIV tem 40 anos e eu luto 36 anos. Então, eu coloquei os 3 pontos de desafio no meu texto. Morte, a gente, quando capacitava os colegas, terminava todo mundo chorando. Tinha uma dinâmica, sabe, Roberto, que era sobre morte, sobre perda. E aí, quando terminava o treinamento, era só choro. A gente treinar como dar notícia, porque era 100% letal no início. A letalidade a princípio era 100%. Era tratar sintomático, né, com cetoconazol, Bactrim, essas coisas. E pronto, esperar o óbito. Então não tinha. Então o primeiro tema foi a morte, o segundo a pobreza, que até hoje a gente tem que encarar, e o terceiro foi o preconceito. Aí eu citei várias histórias de preconceito. A primeira foi a minha, né? Porque eu tinha um consultório na rua Pacatuba, e quando eu comecei a sair, não é muito bom a gente sair muito na mídia, né? Assim, eu comecei a destaque na mídia, o doutor da AIDS. Aí o povo começou a sumir, a desaparecer. Eu atendi até pelo SUS, nem SUS queria. Então, aí não dava para pagar o aluguel do consultório. Aí eu digo, bom, eu tenho que decidir. Aí parei. Teve um caso, Paulo, distância, o rapaz apareceu com HIV. Foi o único caso que eu acho que houve suicídio. Foi da sua terra. Eu dei o resultado a ele. É o único caso que tem em 10 mil. E aí, ele me enganou. Ele chegou sorridente, aqui, psicologicamente, sabe? Eu disse, não, ele está bem. Aí, quando eu dei o resultado, aí no outro dia ele foi no cemitério Distância
subiu com revólver. Ele já fazia isso antes. Eu não sabia dessa história depressiva. Ele subia de vez em quando no cemitério e ia conversar com a mãe, que a mãe tinha morrido. Aí, nesse dia, após o resultado, ele subiu no muro, chegou lá e atirou. E ele deixou uma carta. Aí eu disse, meu Deus, quero ver essa carta. E ele fala na carta que estava em depressão, não falou do HIV, mas estava em depressão. E teve uma coisa curiosa que porque quando a gente vai dar um resultado do HIV, a gente é bom saber a história antes, para saber esse impacto. Ele tinha perdido a mãe, a mulher descobriu que ele era bissexual, separou, o pai, pela bissexualidade dele, botou para a rua, então ele estava no pior momento. Aí, nesse momento, ele fez o teste. A gente sempre evita, nos momentos mais ruins, que a pessoa faça o teste, porque não vai aceitar. Então, teve esses pontos negativos. Se tiver outro livro, Lúcio, eu agora vou colocar os pontos engraçados. Tem muita história para compensar isso. E nesse livro eu cito o doutor Henrique e Rosa Amélia. Por quê? Eles me levaram ao maior prêmio do Conselho Federal de Medicina, que foi o título do artigo. Eu ganhei o prêmio de responsabilidade social, na comenda de responsabilidade de Zilda Arnes. Então, foi um momento impressionante. Então, eu quero mais uma vez agradecer. Doutor Henrique foi meu torcedor número 1, né? Doutor Henrique foi meu torcedor e Rosa também. Muito obrigado. Parabéns, comendador Almir Santana. O único sergipano a receber a comenda Zilda Arnes, do Conselho Federal de Medicina. Uma honra muito grande para a gente. Eu queria chamar todos aqui ó, ao fundo para a gente fazer Antes disso, a foto do doutor Sévolo. a caneca. Um minutinho aí antes da foto. Sim. Nós costumamos aqui homenagear o palestrante. No caso, hoje, não foi palestrante, mas foi o condutor do processo, o nosso querido Lúcio, o irrequieto incentivador da arte na medicina, da medicina na arte, né? Então, continue militando nesse sentido, Lúcio. Então, ao invés de passar um diploma, a gente vai passar um brinde aqui, uma caneca aqui com o nome dele, com a data da apresentação, Lúcio. Certo.